Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, diz à igreja, se nem mesmo a igreja lhe ouvir, já tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Então, Nosso Senhor aproveitava da tradição, dos costumes, das datas, das festas, né? E cumpria com humildade. Depois ele dava um sentido novo, né? Até a travessia do Mar Vermelho, a libertação do pecado que ele trouxe, né? E assim, adaptando. Assim, a nossa pastoral no Brasil respeita muito o nosso modo de fazer, né? Então, o mês de agosto, por exemplo, que é o mês vocacional, por quê? Porque logo no início é a festa do cura d'Ars, né? Que foi feito patrono dos padres. Então, a primeira semana, a semana da vocação sacerdotal. No segundo domingo, a sociedade, nós temos entre nós a tradição de celebrar o Dia dos Pais, né? Que tem a motivação comercial, etc., mas tem um fundo também, né? De gratidão, etc. Então, o Dia dos Pais é a vocação, o matrimônio, a família, né? A terceira semana, os consagrados, né? Os religiosos, os missionários. E na quarta semana, os leigos comprometidos, ministros, catequistas, assim por diante. Então, terminamos o mês vocacional mais uma vez. Ocasião para a gente refletir sobre esse chamado de Deus e a nossa resposta, que deve ser consciente, né? E o mês de setembro acabou sendo o mês da Bíblia, por quê? Porque no final do mês, lá pelo dia 29, era a festa de São Jerônimo, que ele traduziu a Bíblia. Então, era um dia especial, né? O dia daquele que valorizou a palavra de Deus, que traduziu para o latim e que popularizou, etc. Então, o dia da Bíblia. Mas era muito pouco, né, para toda a riqueza da Bíblia. Então, por um bom tempo, ficou uma semana bíblica. Então, se fazia, eu, quando era seminarista, ainda era semana bíblica. Eu lembro de ter trabalhado, motivado, encontrado números de Bíblia antigas, etc., exposição, a meninada da catequese participava. Mas
Mais do que isso, acabou sendo então o mês da Bíblia, né? Para culminar com a festa de São Jerônimo. Então nós temos assim a igreja humana e divina, né? Ela coloca os seus valores divinos na realidade humana. Então, humanamente, eu quero agradecer, né, a simpatia do diácono Nelsinho, que me convidou para estar aí hoje com vocês, depois de 9 meses, né, para estar dentro desse retiro, né, do pessoal mais chegado, dos casais, dos amigos, que estão aqui se fortalecendo com a graça de Deus, de modo especial, na fonte, na casa, no local, né, onde o carisma foi vivenciado de forma particular pelo Monsenhor Jonas, pelo fundador, né, e que trouxe a riqueza toda da pessoa dele, né, da tradição Abib, né, das orientações da família e tudo, que eu conheci, os pais, e depois também a experiência rica salesiana que ele fez, foi meu formador, né. Aliás, eu conheci seminarista, eu era menino no colégio, e ele seminarista, mas naquele tempo seminarista usava batina, né? Que nem os de agora voltaram a usar um pouco, né? E ele era jovenzinho, e foi o primeiro salesiano. Eles eram músicos, em geral, a maioria dos salesianos era música, Dom Bosco, né? A banda, Alegria, Juventude, mas era sempre teclado, né? Foi o primeiro salesiano que eu vi tocar violão, o Padre Jonas, né? Ele era seminário, eu pensava que ele já era padre, porque eu era moleque de batina, eu pensava que era padre. Depois eu soube, para minha surpresa, que teve a ordenação dele, em 1964, por aí. E é um ano não fácil, nós sabemos que 64 foi o ano da Revolução, né? Toda a problemática aqui não era muito menor do que a gente vive agora, né? Divisão, partidos, né? Comunismo, essas coisas humanas, né? E ele se faz padre salesiano. E, para nossa sorte, ele foi designado a trabalhar no Liceu Coração de Jesus, né? Padrezinho novo, era catequista, organizava parte da oração, da piedade, das festas, das missas, né? E então a gente pegou essa fase dele. Aí eu já estava indo para o ensino médio, né? E ele continuou lá. Depois ele continuou no violão, né? Ele tinha esse dom salesiano e também de Deus, dom pessoal. Compôs algumas músicas já desde a ordenação, né? Ensaiava com a gente, as missas dos jovens, né? Eu sei que quando terminou o ensino médio, ele já estava com o grupinho organizado da Missa da Juventude, já tinha vários cantos, gravações, né? E organizou, mas ele tinha o coração sempre aberto para novidades, né? Para o mais, né? Para não fechar, não ficar centrado em si ou naquele núcleo. E conosco, que éramos adolescentes, ele começou a expandir o movimento nas paróquias, na arquidiocese. Eu lembro que nós fazíamos encontros em Campos do Jordão, até o cardeal de São Paulo foi lá participar, né? E como se não bastasse, né? Eu tinha acho que 16, 17 anos, ele pegou um grupinho e mandou começar o movimento. Nós fomos a Campo Grande, né? De ônibus, né? Naquele tempo, 15 horas. E assim, na cara e na coragem, né? Confiando nos jovens, como o Dom Bosco, né? E eu sei que deu um probleminha, porque nós, na hora de embarcar, ele cuidava do colégio, estava de avental branco, dando aula, saiu para delicadamente despedir da gente na rodoviária, que era pertinho ali do Liceu Coração de Jesus, né? E aí abaixa o juizado de menores, né? E pede documento, e pede licença dos pais. E a gente não tinha nada disso, né? Não tinha pensado, não tinha, era tudo tão sério, né? Tudo bonito, maduro. Não pensamos. Nossa, o guarda lá, o juiz, deu uma esculhambação, né, no Padre Jonas. Ele era o adulto, né? Como é que faz isso? Manda menino menor de idade viajar, não tem licença dos pais, tal, tal, tal. E aí, pela primeira vez, eu vi a virtude dele, né? Nossa, se fosse alguns que eu conhecia, ou se fosse eu, né, tinha dado uma esfregava no nariz dele, fazer coisa boa, etc, né? Nada disso. Ele ficou quietinho, não disse uma palavra, né? Eu até pensava assim, nossa, será que ele não está entendendo que o guarda lá está humilhando, está exagerando, né? Bom, conclusão, ele fez a gente obedecer o que precisava. Voltamos para casa, pedimos licença para os pais, viajamos à noite, depois atrasados, chegamos bem em cima, encontro bem atrasado. Eu lembro que eu nunca tinha feito palestra, ia lá, né? Comecei a primeira vez, meio afobado, nervoso, atrasado, né? E o Espírito Santo, né? Ele confiou, né?
E assim foi, o movimento foi começando pelo Brasil, né, expandiu, e na congregação também. Aí, quando nós fomos uma vez para Porto Velho, né, passar um mês lá nas férias, e nisso eu já tinha terminado o cursinho, colegial, fomos quase que descansar e fazer uma missão, né? Na verdade, eu queria ser médico desde os 9 anos. E aí, quando tudo estava pronto, na hora de sair, ele fica doente, né, uma febrezinha, foi ver, era tuberculose, e os médicos, não, o senhor não pode viajar. Ele viajou para Campos do Jordão, ficou internado no sanatório, né? E nós fomos com outros salesianos lá. E lá a experiência foi tão bonita, o povo aberto, eu vi os missionários, o bispo salesiano velhinho, 30 anos estava lá, o povo feliz nos acolhendo, né? E eu, naquele mês, pude ver que tinha um jeito bonito, né, de fazer o bem, e que não era só pela saúde, porque no fundo eu queria ser médico para ajudar as pessoas, né? Nossa, curar uma doença, tirar da dor, é coisa bonita, né? Importante. Entrei numa crise danada, né? E aí falei com o inspetor, ele foi visitar a gente lá, o provincial. Falei, então agora você volta, troca de mala e vai para o noviciado, né? Falei, o quê? Mas eu não fiz seminário menor, vou dar uns fora lá, não estou preparado para o noviciado. Eu não fiz seminário menor. Aí ele falou, quer saber? O seminário menor foi sua família, viu? Meus pais eram ex-alunos, né? Eu acreditei, né? Eu falei, mas o padre Jonas não sabe de nada, né? Ele conhecia tudo, a gente confessava, conversava, etc. Como é que vai ser? Virar a cabeça assim, num mês, né? Não fica bem. Aí pedi licença, consegui uma licença para visitá-lo em Campos do Jordão, né? E fui avisar, não queria que ele soubesse de outra boca, né? Fui falar para ele, olha, pensei, a experiência foi assim, assado, acho que eu vou fazer uma experiência salesiana. Ah, é? Eu não pensava, não. Se fosse pela profecia dele, no meu caso, né? Ou ele quis me testar, né? Em todo caso, também depois apoiou, ficou contente. E para surpresa minha e graça de Deus, quando ele melhorou, o provincial não colocou ele para São Paulo de novo na frente do movimento. Falou, não, você vai para Lorena, porque se você continuar no ritmo, você vai ficar doente de novo, né? E ele foi em Lorena e eu tinha professado e começado a filosofia. Então, aí ele foi meu formador, né? E me deu aula de psicologia da aprendizagem. Aprendi muito com ele como pedagogo, preparava as aulas, etc., né? E os grupos de jovens também continuavam, um pouquinho mais ameno por causa da saúde, até que a coisa começou a crescer de novo. Aí chega o inspetor, que era Dom Fernando Legal, né? Falou assim, olha, você vai ficar doente de novo. Você tem que levantar cedo, dar aula, cuidar dos seminaristas, e você fica aí até de noite nesses grupos de oração. Acho que você vai ter que escolher, né? Uma coisa ou outra, porque senão você não vai aguentar. E para defender a saúde dele, né, fez ele decidir. Ele ficou meio triste, assim, né? Mas, enfim, Deus sabe o que propõe, né? Foi uma ocasião. Alguns dizem, não, ele não devia ter saído. Não é que saiu. Ele foi dar importância ao que Deus estava falando dele, né, com o estilão de Dom Bosco e com a juventude daquele tempo, né? E até que ele, na diocese, então, recebe do bispo. Assim, aí ele estava mais à disposição da pastoral, né, inclusive coordenando a pastoral na diocese de Lorena. O bispo, Dom Antônio Miranda, dá um documento que tinha saído naquele tempo, né? Evangelii Nunciandi. E dá na mão dele e fala, olha, você estude e divulgue isso para os nossos padres, para as nossas paróquias. E aí ele foi aprofundar aquele documento que mostrou tudo aquilo que ele já sentia, uma sintonia, né? Da expansão do reino, né? De anunciar a boa nova para todos, o mais possível, em todos os meios, através dos meios de comunicação. O documento Evangelii Nunciandi falava isso, né? Então aquilo vai ao início, né? Da comunidade, uma rádiozinha e tal. E aí já tinha a novidade no Brasil da renovação carismática, né? Que no tempo de Dom Bosco não tinha, ela fez 50 e poucos anos agora, né? Eu estava nesse retiro, veio o padre Haroldo Ram, dos Estados Unidos, né? E pregou para nós, uma das primeiras vezes. Estava Dom Irineu, estava outros salesianos, né? Mas a gente notou que o padre Jonas mordeu a isca de uma forma particular, né? Tinha o carisma, tinha o dom, e assim, os grupos de oração. E ele sempre foi fiel ao que Deus pediu, né? E o padre inspetor, que faleceu esses dias, agora o Dom Fernando Legal, né, que depois ficou bispo,
Falei, o senhor foi profeta, né? Porque ele que falou para o padre Jonas, não, você não se preocupe, vai, se for de Deus, isso aí vai crescer, né? E aí um dia você volta com todo esse grupo a pertencer à família salesiana, como um grupo, né? E eu pude assistir tudo isso, né? Como salesiano, e eu lembro assim como ele foi sempre respeitoso. Nunca ele me falou, Thierry, você me conhece, acompanhou desde o início, vamos juntos, vamos fazer. Nunca ele me provocou, né? E respeitou a minha caminhada salesiana, mas sempre me manteve próximo, na amizade, na oração, e eu com ele, né? Então, eu tive sempre presente em momentos fortes. Acabei indo para Roma, ou antes de ir, lembro que intermediei por uma série de motivos casuais, né, a tramitação da documentação para Lourdinha, os primeiros que foram para Roma, eu interferi ali com os superiores para convite, para estarem lá. Depois fiquei 7 anos lá em Roma como diretor espiritual da comunidade de lá, né? Até o Rodrigo e outros, né? Algum até fiz o casamento depois, porque passaram aquele tempo lá com a gente, né? E então foi uma experiência muito bonita. Ele também visitava a comunidade, né? E isso foi caminhando, né? E a gente vendo o Espírito Santo falar e crescer. E aquilo que parece que não era típico do temperamento, da experiência humana dele, né? Eu sempre o via catequista, falando de oração, de missa, confessando, né, pregando. Nunca vi ele comprar um pé de alface, né, negociar um carro, né? E, de repente, a Canção Nova, né, precisa negociar, e rádio, e satélite, e televisão e tudo isso, e a coisa vai, né? Justamente porque, aberto a outros que se sentiam também na expansão, colaboradores, motivados, né? Encontrando o seu lugar e seu espaço, né? Na perfeição? Não, no dom, na realidade, no limite de cada um, mas também na confiança, na graça, no perdão e na entrega mútua, né? Na comunidade. E é o tema da nossa liturgia de hoje, né? O amor que respeita as diferenças, porque ninguém de nós cresce sozinho, ninguém de nós se santifica sozinho, né? Na natureza, a gente pode ver que a gente é o mais dependente, né? O grupo mais dependente. Até os animais se viram mais rápido, né? Você vê nascer um cabritinho, eles caem lá no chão, já levam uns trancos, né? A mãe dá uma atençãozinha lá, uma limpezinha e tal, ele já sai meio andando, capengando, e em pouco tempo, dá um tempinho, já sai mais autônomo, né? Nós precisamos, né, dependemos em tudo da mãe, né, das pessoas, do médico, tanta coisa. E a formação, então, muito mais ampla do que aquela que segue simplesmente a natureza, né? A formação humana, intelectual, espiritual, psicológica, afetiva, né? Pastoral, quantos aspectos que a gente cresce, e só cresce em comunhão, em família, em comunidade, porque o nosso Deus não é um Deus solitário, como até, talvez os pagãos, ou mesmo os judeus, né, do início, imaginavam o Deus poderoso, juiz, forte, solitário, mandão, né, cobrador. Não, ele é trindade, família, Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja, né, é comunhão, a família que ele quis ter na terra para se fazer homem, né, a Sagrada Família. Então, nós não caminhamos sozinhos, nenhum de nós é feliz sozinho, nenhum de nós cresce, né? Em latim, o outro quer dizer alter, né? Alteridade. E o outro, o alter, né? Nos altera, nos altera para o bem, porque nos completa, né? Por isso que, às vezes, a gente fala até humano, né? Um filho único, hoje, que é muito comum, perde ocasião de crescer mais rápido, de crescer mais adequadamente aos desafios do mundo, que começa em casa. O desafio do outro que é diferente de mim e que eu tenho que aprender a valorizar, né? E aprender e me crescer com a experiência, com o elemento dele, né? E no amor, essa comunhão na comunidade nos faz fortes, nos faz felizes, faz festa, faz coisas que a gente não imagina. Cada um não faria sozinho, mas como grupo que se ama, cada um dá de si, né? Diferente do que a sociedade vive, porque não tem outro jeito. Somos numerosos, um ao lado do outro, mas na competição, porque deixa gritar não o amor de Deus, né? Mas o egoísmo do que eu quero ser importante, eu preciso me fazer valer, eu tenho que sobressair, né?
eu quero mandar, eu quero ser dono, eu quero possuir, eu quero ser importante. É esse grito do pecado, do egoísmo, né? Que destrói a riqueza, a possibilidade de sermos irmãos, né? De não sermos sozinhos. Então, na medida que a gente ama e se converte ao amor, a gente é mais feliz, a gente cresce, se santifica e faz maior bem, né? Um pregador sozinho, né? Então, o Padre Jonas tinha esse dom, mas quanto ele teve de paciência, de formação, de espera, de busca, de sofrimento, né? De decepção, né? E de correção fraterna, que nos fala o Evangelho de hoje, né? Por amor, porque às vezes a gente corrige o outro e nós temos essa habilidade, mas corrige como se nós fôssemos perfeitos. Então a gente vai atrás de uma tabela, né? De leis e acusa o outro. Você não fez isso, está errado. Como se eu fosse o certo e eu estivesse. Então eu não estou corrigindo por amor, eu não estou salvando o irmão, não estou usando o critério de salvar o irmão, de querer o bem dele, né? Mas de condenar, porque eu excluo, eu julgo, eu considero, eu mostro que ele é pecador, que ele está errado. E às vezes a gente faz isso até na comunidade cristã. Se o mundo que não tem fé vive assim, mas na comunidade católica, na minha comunidade, na igreja, na paróquia, ter essas coisas, né? É o cúmulo. Por isso o Papa Francisco insiste, né? Em mostrar ao menos o território, né? A casa de Deus, a comunidade cristã é de todos e para todos. Tem porta aberta, né? Sem fiscal atrás da porta, né? Porque o que a gente vê de humano acontece isso. A gente seleciona na vida, na sociedade e traz para a igreja a mesma seleção. Até os movimentos, as pastorais, né? Selecionam segundo o interesse, né? Pensa como nós, tem o mesmo nível, a mesma linguagem, a mesma formação e assim por diante. Então a gente seleciona, né? Não é assim. A casa de Deus todos têm que sentir a vontade, todos têm que sentir a alegria de ser aceitos, como é. O filho pródigo, quando volta, ele volta arrependido, humilhado, levou uma paulada na cabeça, aprendeu. Mas ele volta sobretudo porque ele acredita que o pai vai aceitá-lo. Tem certeza que o pai é bom, é misericordioso, né? Ele dá um testemunho de confiança e fé no pai. Assim também nossos irmãos não deviam se sentir excluídos e distantes, né? Deviam sentir acolhidos, por pior que estejam em situação, como ovelhas desgarradas, eles sabem que ali eles têm um ponto de retorno, um ponto de apoio, né? De salvação, de crescimento, de perdão, de acolhida. Mas nós que estamos dentro e nos consideramos bons cristãos, tivemos privilégio da fé, da formação, do carisma, da experiência pastoral, será que a gente tem o coração aberto? E deixa a porta da igreja ficar aberta, a porta do grupo, né? Ou nós fazemos distinção, né? O Papa fala isso com muita simplicidade e ele fala para todos, não é só para o povo de Deus, não. Né? Bento XVI, com toda a timidez, com todo o jeitinho dele, falava do alpinismo social de padres, bispos e cardeais, né? Que esquecem que estão ali em nome de Jesus, representam ele, estão ali como pessoas que se sentem mais importantes que as outras, né? Ou mais santas, e não é verdade, né? Então nós não temos o direito de excluir ninguém, nós temos o direito de amar, perdoar e fazer crescer o irmão, pelo nosso amor. Os santos descobrem isso. Santo Agostinho chegou a dizer, ama e faz o que quiseres. Porque se uma pessoa ama, ela vai fazer o que a outra gosta e pede. Se eu amo a Deus, por isso Jesus também resumiu, dos 10 mandamentos, está bem. Mas se eu amo, posso viver, se é 2, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Se eu faço isso, se eu amo o próximo, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou explorar, eu não vou instrumentalizar, né? Eu não vou aproveitar do outro. É o amor. Então o amor nos faz irmãos e nos faz mais felizes e nos faz acolhedores, né? E aqueles que vão em busca, né, estão com o coração aberto e convidam, e são felizes quando vêm. E cada um vem como é, né? E tem direito de fazer um caminho que, pela nossa oração e nosso exemplo, e o nosso coração aberto, semelhante ao de Jesus,
vai suprir aquela carência, vai dar bom exemplo, vai rezar, vai esperar, e não vai julgar e criticar como faz o mundo, a lei humana, né? Que exclui. Portanto, nós estamos vendo um tempo muito importante, né? De acolhida de tantas pessoas que se sentem, né, dispersas, sobretudo a juventude. Eu estava em Roma, me lembro uma palavra do Papa Bento XVI, e ele falou até com certo entusiasmo, certa ênfase e certo sentimento, né? Ele que era tão meigo, tão manso, falou um pouquinho forte. Quem disse para a juventude e para o mundo de hoje que ser cristão, ser católico é seguir uma tabela de princípios morais, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode... né? Não é isso. Quem ama não está atrás da lei. Nós nos convertemos pelo amor, não para seguir a lei. A lei mata, diz São Paulo. Se eu carrego o peso por medo do castigo, tem cristão, infelizmente, tem catequista e tem até padre e bispo, né? Que faz mais bonito o inferno, mais certo, garantido o inferno do que o céu. Vai para o inferno. Olha, vai sim, você vai para o inferno, né? Então eu vou ser bom cristão porque eu tenho medo do inferno? Isso é infantilidade, é a criança que tem medo de apanhar e faz o que o pai pede. O adolescente que vai na escola, passa de ano, estuda, porque senão perde a mesada e perde o celular. Imagina, é o fim do mundo perder o celular hoje, né? Aí ele passa no vestibular, vai lá para Ribeirão Preto, o pai não está lá. Será que ele está convencido de estudar, de fazer direitinho? Ele tem convicção? Ou o pai não está vendo, ele faz o que ele quer? É o que diz outro dia uma médica, professora da Faculdade de Medicina, padre, o que eu faço? Os alunos conquistaram a USP, acho que já são os tais, né? Estão na medicina. E aí, uns 2 anos no mínimo, farra, bagunça, experiência de droga, porque já estão na faculdade. Quando chega no 3º ano, vê que estão atrasados, vê que o estudo foi, vê que se eles não ficarem bons médicos, a sociedade não vai valorizar, a família vai ter decepção, e às vezes eles não têm mais coragem de recomeçar, está dependendo da droga, etc. Se mata, suicídio, tem aumentado muito entre a juventude, né? Por quê? Porque não tiveram convicção, clareza, transparência, serenidade, acolhida, sincera. Não fizeram por amor, fizeram por medo. E Nosso Senhor não quer nada por medo, né? Ele é Pai amoroso. Nós que fizemos essa imagem dele, né? São Francisco de Sales chegou a dizer uma frase que o nosso superior geral usou há 2 anos atrás, né? Como lema para o nosso ano pastoral. Fazei tudo por amor, nada pela força. Se eu faço só porque sou obrigado, tem pouco valor, né? Não, eu vou na missa logo cedo, assim eu fico livre. A gente fala isso, escuta, de cristão, né? Por quê? Porque a mentalidade é assim. A gente faz uma ficção de atitudes externas, mentirosas, não é do coração, não é convencida. A gente que é salesiano está acostumado a ver trabalhar nas escolas, né? Primeiro dia de aula, o pai e a mãe vai levar a criança lá, né? O pai às vezes é ministro da Eucaristia, a mãe é catequista. O que você ouve deles? Naquele momento solene, né? Do primeiro dia de aula. O pai, machão, meu filho, não me leve desaforo para casa, né? É o conselho máximo, né? Deus levou, né? Resolva aí. E a mãe? Ah, toda meiga, né? Eu vou ficar com saudade de você nessas horinhas. Mas você vai lembrar da mamãe, a mãe fez um lanche gostoso para você, está aí na lancheira, né? Coma tudo, não dê para ninguém, né? Bem, né? Fraterno, bem... Se tiver alguém que não levou lanche, se tiver alguém que está aguado olhando para o seu lanche que é mais gostoso, dê um pedaço, dê tudo em casa, eu faço outro para você. Nunca escutei isso. Coma tudo, não dê para ninguém. Católico, cristão, experiência comunitária, fraterna. Então a gente quer ter o pé nos 2 barcos, né? A gente que tem a aparência de cristão, quer garantir, e depois tem que salvar a situação, né? Da individualidade, da defesa, e não recebe nada do outro. E nem dá. Não nos faz felizes. Isso não é fé em Jesus Cristo, não é formar comunidade, não é crescer, não é ter misericórdia, que Deus tem conosco, que nós queremos, né? Mas a gente não tem para com os outros. Mas a oração que Jesus ensinou, a única, né, que se tem presente, o Pai Nosso. Qual é o
pronome que não está presente no Pai Nosso? O eu. Né? Pai Nosso, ele ensinou, é de todos nós, é Pai de todos nós, somos irmãos. Né? O pão nosso de cada dia, dê para nós, não dê para mim. Como é que é a nossa oração? Né? Me dê para mim, né? Minha família não pode ter Covid, meu marido tem que ser promovido, meu filho tem que entrar na faculdade, né? Eu vou rezar, mil Ave Maria, se a senhora cumpriu o que eu estou pedindo, estou exigindo, né? O plano é meu, vocês me obedecem. Diferente do que fez Nossa Senhora de São Paulo convertido. Que queres que eu faça, Senhor? Você é o dono de tudo. Faça-se em mim segundo a tua vontade, a tua palavra. Eu estou disponível a fazer o que Deus quer, ou eu quero que Deus me obedeça. Eu até prometo fazer algum sacrifício, depois eu vou confessar que não dei conta, né? E recebi a graça às vezes que eu quis e nem consigo fazer o que eu falei que ia fazer. Que infantilidade. Nossa Senhora deve ter muita paciência, deve rir, né? De ver a gente assim, tão infantil. Né? Quando Ele quer... E fala claro, domingo passado o Evangelho foi bem claro, né? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Ele quer gente, precisa de gente corajosa, que saiba lutar, que saiba renunciar, que saiba estar na cruz com Ele. Né? Renunciar a si mesmo não é negar a natureza humana, a filiação divina. Não, eu sou um filho de Deus. É uma criatura riquíssima, né? Olha o privilégio. E por isso mesmo eu não posso ficar preso às minhas coisinhas, eu tenho que renunciar. Capricho do temperamento, vingancinhas, né? Vaidadezinhas, tudo isso tem que tirar fora, renunciar, para poder entender a proposta de Cristo, que é de amar a todos, quer que todos se salvem, não ficar fugindo do inferno e não esquecendo de fazer o que é bom. Né? Não faz nada para ganhar o céu, só para se livrar do inferno. Né? Então o amor de Deus é maior. E se nós, no mundo de hoje, temos ocasiões tão ricas de conquistar aqueles que estão fora, né? Jesus fala da ovelha desgarrada, tinha 99 no aprisco. Hoje tem 99 dispersa. Se ele tivesse aí hoje, a parábola era diferente, né? Tem um ou dois dentro. O que adianta a gente fechar a porta e ficar com esse grupo de oração, com esses meus amigos, com esses que têm fé? Esses são os bons. E tem gente esperando a igreja, vai ficar pequena, vai ficar só os bons, só os fortes, só os santos. Mas por que eu quero reduzir a santidade assim? Vamos ter otimismo, vamos chamar todo mundo, vamos continuar esperando na conversão, vamos dar exemplo, vamos rezar, a nossa bondade vai cativar e vai transformar. Né? Não ser pessimista, não mesmo? Então, que a palavra de hoje, que resume tudo no amor, nos faça vencer, né? Como a gente viu na pessoa do Padre Jonas, a coragem de não fazer nada de excepcional, mas na paciência, no amor, na confiança em Deus, né? E no respeito às diferenças, saber aproveitar, como os santos, como Dom Bosco, né? E a coisa vai, né? Porque o Evangelho funciona. É o amor que salva, né? E se a gente vive o amor, nós nos realizamos, nós nos santificamos e fazemos e arrastamos ao redor de nós e atrás de nós muitos irmãos queridos, né? E não suportados. Né? Outro dia alguém me disse, não, mas São Paulo falou que tem que suportar, né? Mas não é suportar porque não aguento. Quando a gente fala suportai-vos uns aos outros, né? Às vezes aparece essa palavra de São Paulo. Já pensa na sogra, no cunhado, etc. Né? Tem que suportar, mora lá. Nada disso. Suportar quer dizer ser suporte. Eu tenho meu irmão que é manco. Eu vou embaixo do braço dele para não mancar tanto desse lado. Eu sei que ele manca aqui, eu vou o braço para ele não mancar. O ceguinho que vai atravessar a rua, não vou esperar ele tropeçar, cair, daí eu vou. Eu me antecipo, sou antecipar uns aos outros. Então eu preciso ser santo. Eu preciso agir como Jesus agia. Eu sou o sinal dele. Né? E a graça é a própria comunidade que me faz. Eu ajudo os outros a serem, né? E eles me ajudam a ser. Sozinho nós não somos nada, né? Eu lembro quando era formador no seminário, tinha um livro bonito. Deixar que o outro seja. Deus não quer que seja tudo igual. Ele fez diferente. Eu preciso aceitar a diferença do outro, aplaudir e saber tirar proveito da riqueza que o outro tem. Ele me faz crescer, ele me provoca. Né? E eu também faço o bem que posso para que ele cresça e se complete. Né? Olha que beleza que é a vida de comunidade.
Olha como a gente perde quando se fecha no próprio ambiente, no próprio condomínio, no próprio elevador, né? E a gente fica sabendo de longe, né? Nossa, aquele fulano mora lá, ele fala 15 línguas, não sei o quê. Nossa, eu pensei que ele não soubesse nem português, porque ele não fala nem bom dia em português, né? No elevador. Então, o que adianta todas essas outras coisas, se não for para o bem dos irmãos, né? E eu digo essas coisas com um pouco com entusiasmo e tal, porque eu quero que seja ouvido em começar por mim, né? Louvado seja Jesus Cristo.